Fala, segundo ano, tudo bem? Como estão todos? Espero que estejam bem, tá? Aqui é o professor Rogério Torres, estou aproveitando aqui, tá, para mandar mais um material nosso da aula de biologia. Aula essa que vai ocorrer hoje, tá, com vocês. Lembrando que todo esse material que está aí dentro do nosso grupo de WhatsApp, aqueles que porventura não enviaram ainda esse material, envie, tá? Já que a chamada é feita baseado em cima da contemplação do material. Qualquer dúvida, gente, fala comigo no WhatsApp, tá? Estamos aqui à disposição. Hoje a gente vai dar continuidade quando a gente falou de classificação dos seres vivos e características, na verdade, características dos seres vivos. Todos os seres vivos, por mais diferença que se tenham, eles terão características em comuns, tá? Então a gente vai começar a abordar o que chamamos de reinos. Então a gente vai ver que no final do século XX houve um aperfeiçoamento nos reinos e muitos seres vivos que estavam em outros grupos foram adicionados em outros grupos e outros seres vivos que não estavam acabaram sendo catalogados e colocados ali. Esse estudo ele se faz importante porque ele acaba contemplando, não é, a descoberta de uma grande diversidade, seja de animais, seja de vegetais, seja de micro-organismos, tá? E aí a gente também, através dos estudos do passado, como esses seres vivos, conseguimos também compreender como nossos, não é, seres presentes hoje na nossa Terra, eles mudaram ao longo desse tempo. Então, tudo isso, essa ligação é importante, tá? Então, vamos ficar com essa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, vai ter uma atividadezinha aí pequena para a gente e na próxima aula a gente se vê. Tchau, tchau. Beijo e abraço no coração. Boa noite, segundo ano. Dando continuidade ao que a gente estava falando aqui, temos um slide que ele nos vai mostrar aqui essa divisão dos 5 reinos de seres vivos baseado no critério de Whittaker, tá? Então a gente tem o reino Monera, tá? Esse reino Monera dos seres vivos, não é? São os seres mais simples. E a gente tem dentre as representações grupos de bactérias, cianobactérias e as arqueasbactérias. São bactérias super resistentes hoje, né, que estão sendo estudadas e que antigamente mal se conheciam muitas delas. Porém, dentre essas características gerais desses seres vivos mais simples, nós vamos ver que quando falamos em bactéria, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é prejuízo, dano à nossa saúde. Porém, as bactérias elas trazem mais benefícios do que prejuízo. Dentre as estruturas das células e da complexidade dela, elas são chamadas de procariontes. Procarionte significa que ela não tem a membrana nuclear, tá? Ou seja, o material genético dela está disperso, vai estar dentro do citoplasma. Esse material genético geralmente ele é circular, tá? Ele é em forma de um círculo. Outra característica, ela é unicelular, tem uma única célula. E quanto à sua nutrição, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser heterotrófica, ou heterótrofos, ou autótrofos, tá? Então eu vou encontrar representantes do reino Monera que fazem fotossíntese, que se alimentam da matéria orgânica livremente, que degradam a matéria orgânica, ele decompõe, participa da reciclagem, né, do lixo, algumas dessas bactérias. Algumas delas são usadas na indústria de farmácia, na indústria também genética, vamos dizer assim, onde é introduzida na produção de insulina. Segundo grupo que a gente tem aqui, tá? A gente está indo do meio dos grupos mais simples para os grupos mais complexos. A gente tem o reino proctista. Reino proctista que no final do século XX ele recebe o acolhimento das algas. Algas essas unicelulares e pluricelulares, ou multicelulares, como tem aqui. A gente vê que essas algas elas são eucariontes agora, junto com esses protozoários. Muitos desses protozoários aí eles são causador de doença. Então, quando nós colocamos que esses representantes, como protozoários e algas, eles são eucariontes, estamos dizendo que sua célula ela possui um núcleo verdadeiro, tá? Porém, eles podem ter uma única célula ou podem ter várias células, daí o termo pluricelular ou multicelular. Quanto à sua nutrição, eu vou encontrar
a nível de algas, as algas sendo autotróficos fotossintetizantes. O que é isso, Rogério? Elas produzem o alimento ou sintetizam seu próprio alimento a partir da ação da luminosidade sobre matéria inorgânica e gases, tá? Então é um processo muito semelhante às plantas. Essas algas do passado, algas unicelulares ou multicelulares que encontramos muitas vezes na água do mar, na água do rio, elas foram classificadas no passado como vegetais. Hoje se encontram dentro do grupo dos proctistas. Ainda dentro do grupo do proctista, nós vamos ter os protozoários. Muitos desses estão associados a gente através da alimentação, através da água contaminada. Então, higiene é fundamental em todos os parâmetros das nossas vidas. A gente olhando para o desenho aqui, não é, vai notar que eles apresentam estruturas locomotoras. Ora eu vejo uma membrana ondulante, ora eu vejo cílios, ora eu vejo um flagelo. Então eles possuem estruturas que colocam esses seres em movimento. Se lembrar que a característica do protozoário, a diferença entre o protozoário das algas, as algas são fotossintetizantes, ou seja, elas são autótrofos. Já os protozoários não têm clorofila nem outro pigmento para produzir o seu próprio alimento, necessitando assim se nutrir do meio ou parasitando um determinado ser vivo. Terceiro reino da classificação é o reino fungi, representado pelos fungos, tá? Fungos esses que muitos deles entram na nossa alimentação. Lembrar que alguns fungos, como a penicilina, foi um dos primeiros a serem utilizados em tratamento de antibiótico e é utilizado até hoje. Então a gente vê que esses fungos, na maioria, eles podem ser multicelulares, apesar de eu ter fungos unicelulares, a maioria serão multicelulares. Eles não produzem o alimento dele, ou seja, eles não fazem fotossíntese, não tem clorofila e precisa sim se nutrir no local aonde ele se encontra instalado no meio ambiente. Muitos desses fungos, a gente vai notar que eles causam doenças também nos seres humanos, que a gente chama de micose, essas doenças, tá? Então, mais além, a gente vai ter o outro grupo, que é o grupo das plantas, tá? Quando a gente fala em planta, a gente fala em seres evoluídos que possuem estruturas e órgãos. Dentro do grupo das plantas, a gente vai também identificar seres que apresentam estruturas não muito definidas, tá? Então eu tenho um grupo de plantas aí que é chamado de briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Nesse reino plantae, a gente tem como representante aí as plantas propriamente ditas ou os vegetais. Lembrando que no passado as algas multicelulares foram incluídas no grupo das plantas, mas no final do século XX elas saíram e foram para o grupo dos proctistas. Características gerais que elas possuem são células com o núcleo individualizado, tá? Elas são eucariontes, tá? São multicelulares, então eu tenho várias células constituindo esse ser vivo e eles são grandes produtores do seu próprio alimento através da fotossíntese. Gente, bora lembrar que o maior pulmão do mundo não são as plantas em si. As plantas produzem gás e oxigênio para a atmosfera, mas quem produz maior quantidade de gás e oxigênio para a atmosfera são as algas, tá? Ou os fitoplânctons, certo? Então, no passado se pensava que era as florestas em si. É evidente que as florestas têm uma biodiversidade muito grande, as florestas elas vão manter, não é, o microclima ou o clima de uma determinada região, mas a grande massa de produção de gás e oxigênio ela vem das algas, tá? E não das grandes florestas. E aí a gente tem o reino animal, ou reino animalia, ou animalia, tá? Eu tenho os animais. Dentre os animais, eu noto ali num desenho várias características diferentes entre eles. Eu poderia dizer que esses seres vivos, eles são invertebrados, tá? Porém, eles possuem características incomuns, como são eucariontes,
eles possuem célula com núcleo individualizado. Eles são multicelulares, eles possuem várias quantidades de células em relação ao número. E eles não produzem seu próprio alimento, sendo heterotróficos ou heterótrofos, vivendo no ambiente ou ainda parasitando outros seres vivos. Da mesma maneira que nos animais a gente tem, tá, os invertebrados, em outros casos aqui a gente também tem filos e classes e ordens de vertebrados, tá? Então eu vou ter aí nos vertebrados como representante aqui na nossa figura os peixes, as aves, os mamíferos, tá? Os anfíbios também entrariam nesse grupo de vertebrados, tá? Podendo eles habitarem o ambiente aquático e o ambiente terrestre, dentro dessa adaptação. Alguns desses animais acabam tendo a capacidade de liberar determinadas substâncias onde eles possam se camuflar no meio onde eles vivem, tá? Então, eles acabam adquirindo a coloração semelhante ao meio onde eles se encontram. Tá ok? Então, bora para as considerações finais agora.